Boa noite. Vamos começar, já são 20 horas. Já Boa noite, temos. boa noite a todos aí. Hoje nós vamos apresentar a PEC sobre cuidados pré e pós-operatórios em coloproctologia. A doutora Júlia Salles, ela é R2 da Santa Casa e vai apresentar o caso para a gente. E o doutor Henrique de Andrade Ferreira Pinto, que é médico graduado pela Universidade Federal de Universidade Federal de Minas Gerais, fez residência de cirurgia geral no Hospital da Baleia, cirurgia do trauma no Hospital João 23 e coloproctologia também na Santa Casa. Atualmente ele é membro do grupo de coloproctologia da Santa Casa e da equipe de coloproctologia do Mater Dei Contorno e Betim e da cirurgia geral do Hospital da Baleia. Ele vai depois discutir com a gente os assuntos de cuidados pré e pós-operatórios em coloproctologia, tá bom? Júlia, pode compartilhar a tela? Tá dando aí, gente? Deu, Compartilhou? sim. Sim. Tá em tela cheia? Tá. Então tá. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, boa noite a todos, né? Como a doutora Ana Paula já adiantou, eu vou falar sobre o caso clínico sobre o nosso tema de hoje da PEC, que é cuidados pré e pós-operatórios em coloproctologia. Reforçando novamente, meu nome é Júlia Salles, eu sou residente do segundo ano de coloproctologia do Hospital Santa Casa de BH. E o meu caso clínico, então, é referente ao paciente de 61 anos, do sexo masculino. A primeira consulta desse paciente no nosso ambulatório foi no dia 5 de julho de 2022, e ele tinha como queixas principais hematoquesia, tenesmo e uma perda ponderal. Esses sintomas tinham sido iniciado há aproximadamente 4 meses. Esse paciente relatou uma perda ponderal de aproximadamente 7 quilos, e ele já havia sido encaminhado ao nosso ambulatório, cadastrado na Comissão Municipal de Oncologia, com uma retossigmoidoscopia prévia realizada em outro serviço, que já foi feita biópsia e confirmado tratar-se de uma lesão neoplásica no reto. Então, ele já tinha o diagnóstico aí quando chegou para nós. Ele negava comorbidades, uso diário de medicações, negava vícios e negava história familiar para câncer coloretal. Ao exame físico, esse paciente se apresentava em bom estado geral, hipocorado leve, hidratado, o abdômen era normotenso, indolor e sem massas palpáveis. A inspeção anal, ele tinha mamilos hemorroidários sem sinais de complicação. Ao toque retal, ele tinha uma lesão circunferencial em reto baixo, a cerca de 2 centímetros da margem anal, sendo que na parede posterior, ao exame físico, havia um questionável acometimento esfincteriano. Gerou um pouco de dúvida, mas, então, o diagnóstico desse paciente era uma neoplasia de reto baixo. Isso. Ele já chegou no nosso ambulatório com uma revisão laboratorial de junho de 2022 que mostrava uma anemia leve, uma hemoglobina de 10,4, uma albumina de 3,47 e um CEA de 2,89. A gente então pediu uma colonoscopia que foi realizada no nosso serviço no dia 3 de agosto. Foi uma colonoscopia completa até o seco, em boas condições de preparo, um Boston 7 em 9. Tinha uma lesão circunferencial mesmo, né, a 2 centímetros da margem anal, que ocupava 50% da luz intestinal. Foram identificados também 4 pólipos pediculados entre 8 a 12 milímetros no cólon transverso, no cólon sigmoide e no reto, e foram realizadas as devidas polipectomias. Para completar o estadiamento desse paciente, né, a gente pediu as tomografias de tórax e abdômen superior que foram realizadas em julho de 2022, que não tinha sinais de metástase à distância e também nenhuma outra alteração de significado oncológico. A ressonância de pelve desse paciente ele conseguiu fazer em agosto, que mostrava, né, esse espessamento parietal no reto inferior, que envolvia desde a transição reto-sigmoidiana ao canal anal, com uma extensão aproximada de 82 milímetros, que infiltrava até 7 milímetros dos planos gordurosos adjacentes, com linfonodos mesorretais aumentados de tamanho em número de 3. Então, o estadiamento clínico desse paciente era um T3CN1B M0, um estadio 3B. Esse paciente, então, foi encaminhado à neoadjuvância.
fez uma radioterapia de 45 grays e 25 frações em drenagem, 50 grays e 25 frações em lesão de reto baixo, pelo período de 26 de setembro a 3 de novembro. Fez também a quimioterapia concomitante, e o término da neoadjuvância desse paciente, né, completaria a semana 6, no dia 15 de dezembro, a semana 8, no dia 29 de dezembro, e a semana 12, no dia 26 de janeiro. Porém, esse paciente teve uma intercorrência, precisou ser admitido em caráter de urgência na enfermaria de oncologia no dia 8 de novembro, devido a uma facete necrosante em nádega direita e um estado febril. Esse paciente estava tendo picos febris. A revisão laboratorial desse paciente, nessa ocasião, mostrou uma hemoglobina de 5,8, uma global de leucóide de 880, com neutrófilos de 607, uma albumina de 2,6, uma creatinina de 0,82 e um PCR aumentado aí de 152. Então, mostrou que esse paciente, né, ele estava no nadir ali da quimioterapia, né, com neutropênico febril. Ele estava em uso de clavulin desde o dia 3 do 11, que foi prescrito pela própria radioterapeuta, que ele já queixava na última sessão dele de radioterapia, de um desconforto ali perianal, e na hora que ele foi admitido, a própria oncologia escalonou esse antibiótico para peracilina e tazobactam. Eles solicitaram a interconsulta da nossa equipe no dia seguinte, né, no dia 9, e o exame físico eu vou ilustrar a seguir aqui na imagem. Então, como a gente pode ver aí, esse paciente tem uma área necrótica ali na nádega direita, com um odor bem característico, um odor forte. Ele tinha uma hiperemia, um endurado em toda a nádega direita, que se estendia até próximo ali da bolsa escrotal. Porém, ao exame físico, os testículos desse paciente estavam aparentemente livres. Então, a gente escalonou essa antibiótico terapia, a gente achou melhor, né, meropenem e vancomicina por tratar de um paciente neutropênico, né, com um quadro clínico infeccioso grave. Fizemos a transfusão de 2 concentrados de hemácia e nesse dia mesmo a gente levou esse paciente para o bloco cirúrgico e fizemos, sob anestesia geral, um debridamento amplo dessa facete necrosante em nádega direita e coletamos os tecidos para cultura e antibiograma. A gente aproveitou que esse paciente estava sob anestesia e fizemos um toque retal e achamos, né, uma progressão local da doença. Então, a lesão tumoral ela havia crescido, né, ela estava praticamente estenosante por completo, acometia o canal anal e tinha agora, no toque retal, um componente anterior infiltrativo importante. Então, nesse exame físico, a gente já questionava, ele não poderia ter um acometimento da próstata desse paciente. Então, esse foi o resultado do nosso debridamento no bloco cirúrgico, né, o resultado imediato. Esse paciente foi mantido em leito de unidade intensiva apenas por um dia, ele não teve instabilidade hemodinâmica. Na enfermaria, ele foi mantido em cuidados, tanto, né, com a comissão de curativos, foi realizado fisioterapia motora e suplementação oral, que foi orientada pela equipe de nutrição. Então, ou seja, foi um paciente que foi acompanhado de forma multidisciplinar. A gente começou também uma reposição parenteral de ferro para esse paciente e conseguimos descalonar a antibiótico terapia dele no dia 14 do 11 para ceftriaxona, depois que a cultura identificou uma E. coli multissensível. A gente aproveitou que esse paciente estava internado, porque assim, a gente sabe que no SUS a gente demora um tempo, às vezes, para a gente conseguir uma ressonância de pelve para esses pacientes pós-neoadjuvância. Isso acaba, às vezes, até postergando o tratamento. Então, para a gente não atrasar em nada, apesar de não estar ainda no momento ideal para a gente realizar uma ressonância dele pós-neoadjuvância, a gente optou por já adiantar essa parte. Então, no dia 18 de novembro, ele fez essa ressonância, que mantinha esse espessamento circunferencial do reto baixo, que se estendia da transição reto-sigmoidiana até o canal anal. Tinha áreas de sinal intermediário e alta celularidade, né, que mostrava, então, ali que ainda tinha lesão neoplásica residual ali, que tinha um envolvimento difuso da muscular própria, invasão da gordura mesorretal, além de invasão da face mesorretal e face pré-sacral. Então, ou seja, né, a lesão tumoral desse paciente teve uma progressão importante aí, apesar da neoadjuvância. Além disso, essa lesão se estendia extramesorretal para as vesículas e não tinha plano de clivagem com a próstata. Além disso, né, foram confirmados os trajetos fistulosos transesfincterianos com orifícios mucosos que se exteriorizavam na fossa isquioanal direita e na prega interglútea na linha mediana. Não tinha linfonodos suspeitos mesorretais nem extramesorretais, então o estadiamento clínico desse paciente passou para um T4B N0M0, um estadio 3C. Esse paciente evoluiu bem desse quadro infeccioso, recebeu alta hospitalar no dia 22 de novembro,
Ele completou a antibiótico terapia no próprio hospital, então foi sem antibiótico terapia, e mantemos a reposição parenteral de ferro para esse paciente com a suplementação nutricional oral em domicílio. Esse é o aspecto da ferida no dia que esse paciente teve alta. Então, assim, já era uma ferida que evoluiu muito bem, tinha ali um tecido de granulação, pouca fibrina, pouca exudação purulenta. Então, ele teve uma melhora significativa aí já na internação da ferida. Esse paciente manteve o acompanhamento ambulatorial tanto com a equipe de coloproctologia quanto com a comissão de feridas e teve também um acompanhamento domiciliar com a EMAD, que foi extremamente importante para esse paciente, porque eles conseguiam fazer ali as trocas mais frequentes ali do curativo desse paciente. Ele retornou ao nosso ambulatório de coloproctologia com os seguintes exames do dia 6 de dezembro, que já mostravam, né, uma hemoglobina de 11,3, um global de leucócito de 6.670, com uma albumina de 3,51. Ou seja, esse paciente já estava tendo uma recuperação excelente, ele estava com o apetite preservado, estava em ganho de peso, em bom controle infeccioso, e a gente aproveitou esse momento, então, para já orientar esse paciente sobre a indicação cirúrgica. Depois de a gente ver essa progressão da doença, esses trajetos fistulosos que a gente questionava até que ponto aquilo ali não eram trajetos fistulosos tumorais, a gente achou melhor indicar a amputação abdominoperineal do reto desse paciente e chamamos a urologia para entrar em conjunto, porque esse paciente tinha aquele acometimento da próstata, então era a indicação também de uma exenteração pélvica total. Falamos dos riscos da cirurgia, as expectativas dessa cirurgia, inclusive a expectativa de cura e os impactos que essa cirurgia ia causar na rotina desse paciente. Então, a gente deixou ele muito bem esclarecido, era um paciente muito bem orientado, então ele tirou todas as suas dúvidas ali antes da cirurgia definitiva, né? Realizamos as reservas de hemocomponentes, leito de unidade intensiva, e a gente não orientou preparo de colo para esse paciente. No dia 6 de janeiro, a gente submeteu, então, a laparotomia mediana com exenteração pélvica total e amputação abdominoperineal do reto. Maturamos uma colostomia úmida em fossa ilíaca esquerda e para fechamento da ferida perineal, que vocês vão ver na foto seguinte, né, porque como ele tinha esses trajetos fistulosos, a amputação teve que ser bem extensa e para fechar a ferida perineal, a gente precisou fazer um retalho de músculo reto abdominal e um retalho romboide de glúteo. Posicionamos um dreno portovac na pelve e o anátomo patológico desse paciente realmente confirmou que tinha ali um adenocarcinoma residual que infiltrava as camadas musculares do órgão. Vieram margens cirúrgicas livres, linfonodos livres de neoplasia, e a bexiga, a próstata e vesículas seminais estavam livres de neoplasia, porém aderidos ali à parede intestinal. O estadiamento cirúrgico, então, né, desse paciente foi T3N0M0, no estadio 2A. À esquerda, então assim, a gente operou esse paciente no dia 6 de dezembro, né, praticamente um mês depois do debridamento cirúrgico que a gente fez no bloco cirúrgico. Então, a ferida dele evoluiu muito bem, já estava bem superficializada, com tecido de granulação em ótimo aspecto. E na foto do meio, aí, a gente pode ver o resultado imediato da amputação, né? Então, igual eu falei, foi uma amputação mais extensa. E à direita, a gente pode ver o retalho glúteo que a gente rodou e o aspecto final da ferida perineal dele. Esse paciente recebeu 2 concentrados de hemácia no peri pós-operatório, foi mantido em leito de cuidados intensivos apenas até o segundo DPO, sem estabilidade hemodinâmica, fez uso de antibiótico terapia com ciprofloxacina e metronidazol até o dia 17 de janeiro, e a gente iniciou dieta oral para esse paciente de forma precoce, né, pelo porte cirúrgico, no dia 8, que esse paciente ficou entubado ainda até o dia 7, e começamos com dieta líquida restrita, com uma progressão gradual aí com suplementação oral, só que esse paciente estava com uma aceitação parcial da dieta. A colostomia dele estava com uma diurese adequada, porém as fezes ainda em pequena quantidade, muito pouco mesmo, e é um paciente, né, que devido a toda a circunstância, um porte cirúrgico desse tamanho, né, com uma ferida perineal extensa, ele estava muito restrito ao leito e ainda estava, né, com necessidade de opioides de resgate em alguns momentos, apesar da gente reforçar com ele a importância de tentar evitar. Então, ele acabou evoluindo com o ilho funcional, ele intercorreu, né, com uma distensão e vômitos, e a gente precisou passar uma sonda nasogástrica no dia 12 para descompressão gástrica, e retiramos no dia seguinte mesmo, porque ele treinou, depois reduziu, e com uma estase bem clara, a gente optou por tirar já de forma mais precoce, e nesse mesmo dia, no dia 12, a gente funcionou um acesso venoso central para iniciar uma nutrição parenteral total, para a gente garantir, né, uma nutrição para esse paciente, que é um paciente que foi muito espoliado, uma doença
muito extensa, então a gente tinha que garantir para esse paciente aí uma nutrição de alguma forma, né? Reintroduzimos de forma gradual a dieta oral e esse paciente começou a ter uma melhor tolerância à dieta, ele ficou mais ativo também, começou a sair mais do leito e a colostomia começou a funcionar. A gente optou por manter a nutrição parenteral total concomitante com a dieta oral até o dia 17 do 1, para a gente garantir essa suplementação nutricional, quando ele recebeu alta hospitalar. As feridas abdominal e perineal estavam em bom aspecto evolutivo e ele recebeu alta mais uma vez acompanhado do EMAD, com a reposição nutricional oral e a reposição oral de ferro. Inicialmente, esse paciente manteve um controle ambulatorial semanal com a gente no ambulatório, né? Ele teve um pico febril isolado, com aumento de PCR e leucocitose nos exames de controle da primeira semana, respondeu bem a um ciclo de antibiótico terapia com clavulin sem necessidade de reinternação. E as demais semanas, esse paciente evoluiu bem, né? Do ponto de vista de cicatrização, alimentação e com essa reabilitação adequada em domicílio. No dia 9 de março, esse paciente iniciou a quimioadjuvante e, atualmente, ele segue em boa evolução clínica. O próximo retorno com a nossa equipe vai ser em junho de 2023. Então, era isso que eu tinha para falar, pessoal. Muito obrigada, gostaria de agradecer a participação e eu vou voltar a palavra aí para a Ana Paula. Obrigada. Excelente apresentação, Júlia. Caso muito grave, muito boa condução de vocês, parabéns. Para quem entrou por agora, depois que eu já tinha apresentado o doutor Henrique, né? Eu vou apresentar mais uma vez. É um prazer ter você aqui com a gente, Henrique. Quando eu fui residente geral, rodei lá no João 23, tive o prazer de conhecer você. Eu que Então, agradeço a participação. vou Obrigado. apresentar novamente, só para todo mundo conhecer você, tá bom? Tá joia. O doutor Henrique, ele é graduado na Universidade Federal de Minas Gerais, ele fez residência de cirurgia geral no Hospital da Baleia e cirurgia do trauma no João 23. Ele fez coloproctologia no Hospital da Santa Casa e atualmente ele é membro do Corpo Clínico da Santa Casa, ele faz parte da equipe do Hospital Mater Dei da Contorno e Betim e equipe da cirurgia geral do Hospital da Baleia. É muito bom ter você aqui mais uma vez, né? E então agora nós vamos para a sua apresentação. Tá joia. Bom, boa noite a todos. Vou dividir aqui minha tela. Estão todos vendo aí? Sim, falta Deixa eu só ficar na tela toda. Agora foi? Não, Foi não? ainda não. De novo. Deu ou não? Não, no seu está? No meu tá. Tá aparecendo como se estivesse com a tela cheia. Deixa eu sair de novo aqui e abrir. Deixa eu abrir aqui. Ops. Abrir de novo a aula para ver se... Agora deu? Não, ainda não compartilhou sua tela, não. Ah, perdão. Acho que saiu aí. Compartilhou a tela? Assim, Vamos ver se vai agora. E agora? não. Tenta colocar na tela completa antes de compartilhar. Ah, tá. Beleza. Ah, tá. Entendi. Deu agora? Deu. Ah, tá. Essa tática sua foi boa. Bom, então, boa noite. Queria agradecer à Sociedade Mineira de Coloproctologia, né, pela participação. A PEC já é um programa que já vem há alguns anos aí tendo um ótimo processo de educação, de acesso, né, a todos. Então, é muito bom poder participar.
Hoje, igual a doutora Júlia, ela iniciou com o nosso caso clínico, né? Hoje o nosso tema é sobre cuidados pré e pós-operatórios em coloproctologia. A cirurgia coloretal é um tipo de cirurgia que está muito associada, né? Com pacientes com um alto índice de mortalidade. Então, criar, né? Ter como base, né? Alguns protocolos, né? Alguns cuidados pré e pós-operatórios está de extrema importância para a gente poder garantir um êxito no pós-operatório, né? Uma recuperação mais rápida, uma alta hospitalar mais precoce para o nosso paciente. Para a gente atingir esse objetivo, existem alguns protocolos, né? Tanto nacionais quanto internacionais, que nos guiam, nos norteiam nas decisões e nas atitudes, tanto no pré quanto no pós-operatório. O mais conhecido de todos, sem dúvida, é o ERAS, né? Ele dá uma ênfase muito grande na cirurgia coloretal, então isso ajuda bastante, né? Para a gente usar ele como molde. É um protocolo europeu, internacional, de excelência, né, no cuidado multimodal. A questão dele é que se trata de uma marca registrada que tem um custo, né, para ser implementado. Isso causa uma certa limitação no seu uso. O Projeto Acerto é um protocolo nacional que usa como base o ERAS, então ele já vem sendo implementado e ele foi criado e implementado em 2005. Ele tem a capacidade, ele tem a favor dele, né, o fato de ser gratuito, adaptável e aplicável. Então, já vem tendo ótimos resultados. Também é um norte para a gente, tanto nos cuidados pré quanto pós-operatórios. E existem 2 protocolos americanos muito bons, que é o SMART e o Strong for Surgery, que também nos ajudam nessa condução. Pensando no Brasil, né, na implementação de algum protocolo, né, tanto em qualquer serviço, em qualquer área, o Brasil é um país muito grande, continental, com muitas diferenças, né, culturais e regionais, então, às vezes, fica difícil, né? Existe uma diferença também na questão do serviço público, né, e serviço privado, como no caso exemplificado pela doutora Júlia, a questão do acesso, às vezes, a um exame complementar gera uma certa dificuldade, então isso deve ser sempre levado em consideração. Dentro dos cuidados pré-operatórios, eu destaquei aqui 4 grandes grupos, né, que devem ser enfatizados, né, nesse período, que é um exame clínico bem feito, os exames complementares, né, da forma mais ampla e de acordo com a patologia do paciente, um preparo nutricional, psicológico de hábitos de vida deste paciente de forma adequada e um preparo cirúrgico. Sempre avaliar o risco-benefício, né, do procedimento nesse período, né, determinando a opção pela cirurgia, né, qual a melhor estratégia neste caso. Então, a gente vai destrinchar esses 4 grupos. Em relação ao exame clínico, uma anamnese e um exame físico bem amplos e devem ser bem registrados no prontuário, de forma a garantir segurança tanto para o paciente quanto para o médico. Então, nesse prontuário, nesse momento, né, deve ser colhido em relação às medicações que esse paciente usa, então, o uso de anticoagulantes, para poder fazer a ponte adequadamente, se faz uso de corticoides, a dose, o uso de biológicos, no caso dos pacientes com doença inflamatória intestinal, quais as comorbidades que esse paciente tem, né, para a gente poder fazer a adequada otimização dessas comorbidades para uma cirurgia mais segura, uma avaliação global da nutrição desse paciente. A gente vai ver que existem algumas maneiras, né, da gente poder preparar do ponto de vista nutricional o paciente, a capacidade cardiopulmonar dele, está diretamente relacionado com a recuperação no pós-operatório, a capacidade desse paciente ter uma boa respiração, ter uma boa deambulação, o que vai ajudar ele a ter alta precoce. A história de vícios, né, desse paciente, se o paciente faz uso de bebida alcoólica de forma abusiva, se existe o tabagismo associado, a história familiar, a depender da patologia correlacionada. Então, tudo isso deve ser amplamente, né, discutido no exame clínico do paciente. Em relação aos exames complementares, esses exames eles vão ser realizados conforme, serão solicitados conforme a base, né, o porte da cirurgia, as comorbidades do paciente, os fatores de risco e as patologias a serem tratadas por ele. Então, é fundamental que você saiba se esse paciente precisa de uma avaliação de cardiologista, de pneumologista, ele é portador de diabetes, TPO cítico, ele teve algum IAM prévio, então tudo isso deve ser considerado.
para a gente poder determinar quais exames esse paciente vai usar, vai precisar no pré-operatório. Este momento, então, depende muito dos dados colhidos lá atrás, no exame clínico. Em relação ao preparo nutricional desse paciente, é um momento, né, de grande importância, né? A gente pode ver aí no gráfico que existe uma alta evidência, né, e uma forte recomendação para informar bem esse paciente, né, do ponto de vista nutricional e otimizar, né, nesse momento. Então, isso vai ser muito importante para a gente poder definir o sucesso nosso no pós-operatório. Então, investigar sobre a anemia desse paciente, que é uma condição muito comum, né, nos pacientes que realizam cirurgia coloretal. Pode ser uma anemia crônica, paciente portador de uma doença inflamatória intestinal, pode ser uma anemia por perda, né, um paciente que está tendo algum sangramento, seja por neoplasia coloretal ou por alguma doença oficial. Então, a gente tem que pesquisar isso no pré-operatório e tentar otimizar da melhor maneira possível, porque isso vai impactar diretamente nas complicações e na mortalidade desse paciente. Então, o ideal é que a gente tente sempre manter essa hemoglobina entre 6 e 10, a depender da comorbidade do paciente, e para isso a gente pode utilizar de suplementação oral ou venosa. No caso do paciente nefropata, cardiopata ou pneumopata, é importante que essa hemoglobina esteja pelo menos acima de 8, segundo a Sociedade Americana de Anestesia. Em relação à dosagem de albumina, é uma parte, né, da avaliação nutricional desse paciente, né, e tem um fator de risco, e é um fator de risco para a mortalidade desse paciente no ato cirúrgico. Então, ela ajuda, né, a gente a definir pela terapia nutricional no pré-operatório. Outro dado importante é o IMC. Se esse IMC está abaixo de 18,5, ou se o paciente tem uma história de perda de peso importante, acima de 5 a 10%, né, do peso dele, num período aí de 1 a 6 meses, esse paciente vai merecer, né, uma terapia nutricional. Essa terapia nutricional deve ocorrer 7 a 14 dias antes da cirurgia, seja ela de forma oral, enteral ou parenteral, sendo seguido nessa ordem, né, a ordem de preferência da gente, e ganha destaque nesse momento o uso de imunonutrientes. Pacientes recebendo fórmulas contendo arginina, ômega 3 e nucleotídeos, parece que é um artifício, né, que modula favoravelmente a resposta inflamatória, melhora a resposta imunológica desse paciente, favorece a sua cicatrização, principalmente naqueles pacientes de alto risco ou com uma cirurgia de grande porte. Então, seguindo como exemplo aí o protocolo de Strong for Surgery, né, ele define bem, né, o que o paciente deve comer no pré-operatório, pensando em cicatrização. Então, o paciente deve ingerir, né, proteínas, grãos, frutas, vegetais, laticínios, ter o hábito de se alimentar 3 vezes ao dia, beber, né, 6 a 8 copos de líquido por dia, e a bebida proteica diária, ela é também muito recomendada. Isso pode ser visualizado tanto no protocolo da Sociedade Mineira de Coloproctologia, na Sociedade Americana de Coloproctologia, perdão, que ela estimula, né, a ingestão de líquidos ricos em carboidratos até logo antes da cirurgia e ricos em proteína nos 7 a 14 dias anteriormente. Esse estudo randomizado segue a mesma ideia, né? O paciente fazer uma ingestão do pré-operatório pelo menos 2 horas antes da indução anestésica, até 2 horas antes da indução anestésica. Parece que existe uma melhora, né, na resposta à resistência insulínica desse paciente, o que melhora a sua resposta imunológica ao trauma cirúrgico. Então, ele tem um tempo melhor recuperação e um tempo menor de internação no pós-operatório. Seguindo aí um outro grande grupo, né, que deve ser muito bem trabalhado, consiste no preparo de hábitos, né, e o cuidado emocional desse paciente. Isso está diretamente relacionado com a sua recuperação também. Então, como a gente disse, a cessação do tabagismo e do etilismo, inclusive o etilismo abusivo, deve ser estimulado, né, ao paciente fazer essa cessação. É muito importante. Realização de atividade física, exercícios respiratórios também nos auxiliam, né, na recuperação desse paciente. Então, tem um alto grau de recomendação e alta evidência, né, de sucesso. E conversar com esse paciente, né, dar o suporte psicológico a esse paciente, porque a depender da cirurgia que esse paciente fizer, ele vai trazer com ele uma certa ansiedade, né, medos que devem ser trabalhados no pré-operatório
para que não tenha nenhum problema no pós-operatório, é algo que não foi dito e não foi bem trabalhado. Em relação ao preparo cirúrgico, existem alguns pontos, né, que são muito importantes. Então, esse paciente deve ser informado, né, dos seus riscos e dos benefícios da cirurgia, e nessa cirurgia deve ser informado em relação ao jejum que ele deve ter no pré-operatório, em relação a fazer ou não preparo de colo, o preparo do sítio cirúrgico. Ele deve ser muito bem informado e deve ser estabelecido a ele, deve ser dado a ele, né, um termo de consentimento, e deve ser pensado em um protocolo anestésico e a via cirúrgica mais adequada para o em questão. Em relação ao jejum pré-operatório, a Sociedade Americana de Cirurgia Coloretal define que 2 horas antes da cirurgia esse paciente pode fazer ingestão de líquidos claros. Não existe nenhuma evidência que impeça ele de fazer essa ingestão, ou que ele tem que fazer um jejum mais prolongado do que esse. O projeto Acerto vai na mesma linha e refere que, em relação à ingestão de sólidos, isso pode ser realizado de 6 a 8 horas antes da indução anestésica, e a ingestão de líquidos claros 2 horas antes da anestesia. O objetivo é tentar manter esse paciente em menor tempo de jejum, né, possível, porque isso vai impactar na resposta dele, né, ao trauma cirúrgico. Em relação ao preparo do colo, o preparo do colo sozinho não mostrou nenhum benefício, né, para a cirurgia do colo, mas pode ser usado na cirurgia do reto, em caso de derivação, pensando numa ostomia de proteção, ou no caso de grampeamento. Aí seria, neste último caso, seria utilizado de um preparo retrógrado e apenas do ponto de vista técnico o benefício dele. Então, se o cirurgião acha que para o grampeamento seria melhor o uso do preparo retrógrado, ele seria utilizado. Lembrando que o preparo de colo aí tem sempre riscos, né? Então, risco de desidratação, risco de distúrbios hidroeletrolíticos. Então, o seu uso não pode ser feito de forma indiscriminada. Então, o preparo de colo sozinho não teve nenhum benefício. Mas, como antigamente era usado e parece que existe um benefício, né? Os novos estudos mostram que quando esse preparo de colo mecânico associado a antibiótico venoso, 60 minutos antes da indução anestésica, e um antibiótico oral, 18 a 24 horas antes da cirurgia, houve uma redução da infecção do sítio cirúrgico, quando você associou, né, o antibiótico com o preparo intestinal mecânico. Então, isso reduziu o tempo de internação do paciente, reduziu mortalidade, o ilho, e reduziu a taxa de reoperação. Ainda tem uma fraca recomendação, uma moderada qualidade de evidência. Existem novos estudos em progresso em relação a isso, mas parece que existe um benefício, sim, com o uso do antibiótico oral associado. Ainda em relação ao preparo cirúrgico, é importante informar esse paciente, né, muito bem. Ele deve ser idealmente, né, essas informações devem vir por escrito para o paciente, de forma concisa, de forma clara, né, numa linguagem acessível a ele. Então, é muito importante que isso seja feito. Isso, inclusive, melhora a recuperação desse paciente e resguarda o médico, o cirurgião. E o termo de consentimento deve ser assinado e guardado, sem dúvida nenhuma. Em relação ao sítio cirúrgico, dois fatores aqui chamam a atenção, que é a demarcação, né, a criação da ostomia, que é um fator independente para tempo de internação do paciente. Então, sua correta confecção, né, e orientação ao paciente no pré-operatório é fundamental, né, para uma alta precoce, uma boa recuperação do paciente. Então, isso está diretamente relacionado com um desfecho favorável da cirurgia e uma qualidade de vida boa para o paciente, né? Então, inclusive para o suporte psicológico dele. A gente sabe que a ostomia ainda é uma condição estigmatizante na sociedade, apesar de que, em relação a essas orientações, né, educacionais, né, em relação ao adequado uso da ostomia, vem diminuindo esse estigma, mas ainda é algo que é estigmatizante para a sociedade. Então, isso deve ser muito bem orientado já no pré-operatório em relação ao seu cuidado, o modo de uso e a possibilidade da sua confecção. Em relação ao banho de clorexidina, alguns serviços, né, inclusive aqui de Belo Horizonte, indicam, né, o seu uso. Existe uma tendência, né, de uma redução na incidência de infecção do sítio cirúrgico, mas na prática médica ainda não é utilizado de forma irrefutável. É necessário ainda
outros estudos que suportem a sua prática. Em relação ainda em relação à cirurgia, né, no pré-operatório, a definição com anestesia, né, de um protocolo do que usar, né, e a via cirúrgica é fundamental, né? Em relação à anestesia, esse protocolo pode ser um protocolo multimodal, então, a depender, né, do porte de cirurgia, pode ser necessário o uso de um monitor cardíaco, de débito cardíaco minimamente invasivo, o uso de flow track para adequado plano anestésico, ou até mesmo o uso do Doppler esofágico para monitorização invasiva da pressão arterial. Então, a depender do porte de cirurgia, o paciente pode demandar, né, desses equipamentos, o que facilita muito uma cirurgia tranquila, né, no intraoperatório. Então, isso tudo deve ser pensado já no pré-operatório. Em relação à normovolemia de fluidos, né, hoje, atualmente, existe uma tendência da anestesia em casos de hipotensão não realizar de forma desregrada a infusão de soluções intravenosas, né? Então, eles fazem esse controle muito mais com efedrina e fazem um controle, né, de forma mais regrada da infusão dos fluidos. A normotermia é algo fortemente recomendado. Então, para isso, existe infusão de líquidos aquecidos ou utilização de mantas para manter a temperatura desse paciente de forma adequada. E a cirurgia minimamente invasiva, sempre que possível, né, deve ser optada, seja ela laparoscópica ou robótica, porque está diretamente relacionada com uma recuperação mais rápida do paciente, menores complicações respiratórias e menos dor pós-operatório. Já em relação aos cuidados pós-operatórios, ganham destaque 4 grupos, né, que consistem na prevenção do ilho, a profilaxia para eventos tromboembólicos, o uso de dispositivos no pós-operatório e a antibiótico profilaxia. E o controle álgico. Dentro desses 4 grupos, o objetivo é minimizar, né, os danos, né, do trauma cirúrgico e acelerar a recuperação desse paciente. Então, existe uma forte recomendação de um alto grau de evidência a não realização de drenagem gástrica desse paciente. Já se mostrou que não há benefício nisso. A analgesia, sempre a utilização dela de forma multimodal, né, associação de várias maneiras para a gente vai ver mais à frente, para a gente poder realizar o controle álgico desse paciente, pensar sempre, né, na tromboprofilaxia, a normovolemia de fluidos, né, não realizar a infusão de fluidos intravenosos de forma inapropriada no pós-operatório, o cateterismo urinário de 1 a 3 dias, não superar 3 dias, a prevenção de hiperglicemia, que é uma condição que que já é sabido, né, que ela está associada com uma alta taxa de infecção e um comprometimento da cicatrização desse paciente, uma nutrição pós-operatória o mais precoce possível, assim como a mobilização desse paciente. Então, para a prevenção de ilho, a mobilização ela é muito importante, né? Seja ela com uma fisioterapia, exercício fisioterápico, ou com a própria deambulação nas primeiras 24 horas. Isso é fortemente recomendado, né? Tem um alto grau de evidência. Isso ajuda no funcionamento intestinal e principalmente diminui a perda de massa muscular desse paciente. Então, quanto antes esse paciente puder se mobilizar, melhor. A profilaxia para náusea e vômitos também é muito importante, né? O uso fixo, né, de antiemético pós-operatório, ela segue um screening, né, de fatores de risco, mas muitos cirurgiões optam por deixar esses medicamentos de forma fixa, porque são medicamentos que têm tem eventos adversos pequenos, tem um risco baixo e tem um custo baixo também. Então, você pode utilizar de 3 ou mais classes de antieméticos, isso não é um problema. E dentro dos estudos em relação à profilaxia para náusea e vômitos, ganha destaque o uso de ondansetrona associado com a dexametasona intravenosa, inclusive para diabéticos. O uso de goma de mascar também tem mostrado um benefício para regularizar o hábito intestinal, retornar ao seu funcionamento. Em relação à reintrodução precoce da dieta, ela deve ser feita, seja ela oral, enteral ou parenteral, o mais breve possível, né? Desde que o paciente esteja hemodinamicamente estável no pós-operatório. A opção pela realimentação pós-operatória ultra precoce, né, aquela que ocorre já na sala de recuperação anestésica, é uma outra opção, é segura, vem tendo bons resultados,
mas normalmente são em serviços que já tem aquele protocolo fast track, assim, já bem definido. Então, não deve ser, né, utilizado em qualquer serviço. E o objetivo dessa alimentação precoce é exatamente a gente não fazer aquela sobrecarga hídrica, né, aquela infusão de cristalóides, né, de intravenosa de forma desregrada, como a gente disse. E, inclusive, nos pacientes que fazem anastomosis intestinal, isso é muito importante. Em relação ao controle álgico, né, a dor é uma condição, né, que às vezes gera medo e ansiedade, né, no nosso paciente, do pós-operatório, e ela é muito subjetiva, né? Então, a escala de dor varia muito de um paciente para outro. Então, a ideia é realmente realizar esse uso, né, o uso das classes, né, de analgésicos de modo adequado, fixo, multimodal. A gente pode utilizar da anestesia, né, da anestesia nesse momento, né, pode ser feito um uso de bloqueios laparoscópicos, com infiltração na ferida, ainda no intraoperatório, o bloqueio de neuroeixo, com passagem de catéter peridural, principalmente naquelas cirurgias abertas, né, cuja dor é mais importante no pós-operatório. Então, associado a isso a utilização de várias classes de analgésicos, sempre com a tendência de evitar os opioides, e a via de acesso também entra nesse momento, porque aquela via minimamente invasiva vai estar associada com uma menor dor no pós-operatório. Então, tudo isso deve ser pensado para que o paciente tenha uma boa recuperação, né? Traga conforto para ele, menos tempo de internação, uma melhor recuperação no pós-operatório. A redução desses analgésicos durante, né, a sua estada aí no hospital vai sendo feita progressivamente de acordo com a demanda dele. Em relação à antibiótico profilaxia, um antibiótico endovenoso, ele é feito 60 minutos antes da indução anestésica e deve ser mantido e pode ser mantido por até 24 horas. E houve, né, mostrou-se, né, um benefício em relação ao seu uso, em termos de redução da infecção do sítio cirúrgico, principalmente naquelas cirurgias coloretais de médio a grande porte. Então, ele é fortemente recomendado, tem um alto grau de evidência. Em relação ao uso de dispositivos no pós-operatório, o catéter nasoentérico ou nasogástrico, ele não previne náusea, não previne vômito ou ilho pós-operatório, então não deve ser usado de rotina. A drenagem da cavidade pélvica também não mostrou benefício, independente se tratou de uma cirurgia benigna ou maligna, ou se foi uma cirurgia acima ou abaixo da reflexão peritoneal, a utilização do dreno pélvico não mostrou benefício do ponto de vista de de identificar fístula, prevenir infecção, diminuir mortalidade ou diminuir a taxa de recuperação. Então, não é uma prática atualmente recomendada. O cateterismo vesical deve ser removido preferencialmente em até 48 horas. Para aquelas cirurgias do colo, normalmente ele é retirado nas primeiras 24. Nas cirurgias de reto médio e baixo, alguns cirurgiões optam por mantê-lo por 48 horas, sempre considerando que não houve nenhuma complicação no índice operatório. Em relação à profilaxia para tromboembolismo, os estudos não mostram, né, que heparina fracionada e não fracionada tem alguma diferença em relação à sua eficácia, ou seja, são muito semelhantes. Então, isso varia muito de serviço para serviço, né, em relação à sua disponibilidade. É recomendado o uso de meias elásticas, né, ou compressão pneumática, fortemente recomendado, né, ter um alto grau de evidência, e a utilização da heparina deve se estender por até 28 dias no pós-operatório, principalmente naqueles pacientes de alto risco, né, ou cirurgias de grande porte. Houve um benefício em relação à prevenção de embolia e trombose. Então, concluindo, os cuidados são diversos, né, antes e após a cirurgia. Então, é muito importante que as nossas decisões, né, sejam sempre centradas no paciente, né. Então, deve ser muito considerado, né, as questões emocionais, o contexto social em que o paciente vive, porque isso impacta diretamente nos nossos cuidados. E os protocolos são ferramentas de auxílio, nos ajudam, nos norteiam, mas devem ser sempre adaptados à sociedade, no serviço que a gente vive, né, em relação ao serviço e em relação à sociedade.
Então, nem sempre desfrutamos de todos os recursos que a gente gostaria, então, ele deve ser adaptável. Obrigado. Obrigada, doutor Henrique. Foi muito boa a sua apresentação, a síntese desse assunto tão importante e vasto, né? Eu vou passar agora a palavra para o doutor Carlos Amorim, que ele vai representar o serviço do Hospital das Clínicas de Pouso Alegre, para poder discutir um pouco com a gente sobre o assunto. Boa noite a todos. Eu gostaria de parabenizar a doutora Júlia, o doutor Henrique, pela apresentação. Achei que foi muito válido o caso apresentado, foi um sucesso, né? Nós tivemos casos assim parecidos aqui no nosso serviço que, infelizmente, a gente acabou julgando como irressecável, né? Então, causa uma angústia ver um caso evoluindo bem, e às vezes a gente pensa que não poderia ter feito melhor nos casos nossos, né? E então, parabéns pela equipe, né? Isso aí é uma equipe sozinha também não consegue. A gente precisa da colaboração, né? Da urologia, da enfermagem, da nutrição. Então, são casos muito desafiadores, né? Então, parabéns. Eu acho que foi um sucesso muito grande mesmo. Em relação aos protocolos de pós-operatório, né? De condução cirúrgica, né, desses pacientes, a gente já faz mais ou menos, até mesmo de maneira empírica, olhando os protocolos, a gente vê que poucos detalhes a gente aprendeu ao longo dos anos, né? Eu tenho mais de 20 anos de formado e na verdade, algumas coisas mudaram muito pouco. Por exemplo, o uso mais estendido, né, da heparina, a gente não usava tanto tempo, né? Agora há essa sugestão, né, do uso mais prolongado. O preparo do colo, a gente teve uma certa resistência em abandonar, e confesso que ainda não existe uma rotina bem fixa, né? Então a gente individualiza os casos de preparo, né? Hoje, como a gente tem feito muita videolaparoscopia, a gente tem evitado aquele preparo com manitol, sob o risco de distender e dificultar a exposição das alças. E basicamente é isso. Eu acho que a gente sempre está aprendendo, mas o grosseiro mesmo a gente já traz lá do berço da formação do cirurgião. E o mais importante do que essas condutas todas é o bom senso, né? E a atenção integral ao paciente. Então, eu quero parabenizar, eu acho que o tema é de muita importância, a gente revisitar esse tema, e agradeço muito. Hoje eu aprendi um pouco, bastante, aliás. É sempre bom voltar nesse tema. Então, obrigado, viu? E parabéns. Obrigado. Obrigada, doutor Carlos. Agora eu vou passar a palavra para o doutor Renato Campanati, representando o Hospital das Clínicas da UFMG. Boa noite a todos. Vocês me escutam? Sim. Eu estou representando a Magda. A Magda foi para o curso do IRCAD hoje, ela pediu para eu representar o HC. Parabéns para a Júlia, parabéns para o Henrique para a aula. O caso, Júlia, não tem jeito, né? Ninguém nunca vai ver um terço desse caso e vai achar que é uma coisa simples, né? O caso complexo o caso em si suscita 800 mil discussões, né? Eu acho que assim, a gente tem várias coisas que a gente pode conversar. Eu acho que são várias coisas que em pré e pós-operatório nos incomodam, né? Essa questão da tromboprofilaxia que o Carlos chamou atenção. Uma das primeiras coisas que a gente começa a pensar sobre a facilidade dos anticoagulantes orais que a gente tem hoje, inclusive com custo, né? Então, eu tenho conhecimento de 2 estudos que estão em andamento, um com o Eliquis, o outro com o Xarelto, em doses menores do que a dose de anticoagulação, que se você pensar, especialmente a gente que trabalha em hospitais públicos, e até mesmo em alguns pacientes privados, a dificuldade que é de comprar, né, de pagar pela enoxaparina durante um tempo tão longo, né? A gente acredita que a dose da metade do Xarelto, que vai sair pouco mais de R$100, é uma coisa, e é oral, é uma coisa talvez muito interessante, né?
E a outra coisa é a grande dúvida do preparo de cólon. É você pensar no ERAS, algo consolidado de algumas décadas, versus alguns estudos retrospectivos, por mais que sejam baseados em bases de dados populacionais americanas, mostrando uma teórica taxa de redução de fístula, redução de complicações mais graves. Então, eu ainda vejo isso muito como uma preferência individual. E cada um que tem uma preferência vai ter aqueles casos anedóticos que você vai ter um preparo ruim, com cólon distendido, com aquelas fezes líquidas que vão atrapalhar durante a laparoscopia, ao mesmo tempo que a gente vai ter aqueles casos que o preparo fica inadequado e você às vezes tem que fazer um desvio, tem fezes, enfim. Você pensa até sobre preparo intraoperatório. Enfim, são casos, na minha opinião, anedóticos. Eu venho de um serviço que a gente tem dois extremos. O Rodrigo, ele advoga muito a favor do preparo, ele faz preparo de rotina em caso de minimamente invasivo, e a Magda, ela é extremamente contra o preparo, fazendo preparo apenas no caso de que tem uma previsão de desvio de colo, né? Então, miliostomia, colostomia. Então, a gente vê assim, os argumentos dos dois lados. E eu nunca vou esquecer de uma porcentagem que eu ouvi uma vez, não sei se é verdade, a coloproctologia ela representa 10% das cirurgias mundialmente e 25% das complicações. Então, acho que todo coloproctologista é especialista em ter todos os tipos de complicações possíveis. Eu me lembro, assim, de cabeça, a nossa taxa de ilha no HC gira em torno de 30%. Você pega 30% de uma complicação é extremamente frequente, né? Então, 30% você vai estar passando na sonda nasogástrica, parenteral, que é uma complicação relativamente simples, né? Fora todas as outras que a gente, infelizmente, tem frequência de acompanhamento. Mas, enfim, parabéns pela aula, acho que são ótimos tópicos para a gente discutir. E é muito extenso, né? Muito difícil de falar sobre o tema numa aula tão curta assim. Mas parabéns, vocês fizeram com maestria. Obrigada, doutor Renato, pela sua contribuição. Agora eu vou passar a palavra para o meu professor, doutor Emerson Wood, coordenador da residência do Hospital das Clínicas do Triângulo Mineiro. Boa noite a todos. Aninha, estou gostando de ver como você está se destacando aí, viu? Já destacou bastante com a gente aqui e está de parabéns. Com relação a esse tema, eu acho que seria um tema obrigatório para todos os residentes, alunos, decorar, estudar essa aula e de volta várias vezes, pela importância que ela é. Eu gostaria de destacar algumas coisas que nós aqui do Triângulo Mineiro temos um pouquinho diferente. Com relação ao jejum a líquidos, nós estamos conseguindo deixar 3 horas antes, não conseguimos convencer os anestesistas de 2 horas antes. O jejum com relação ao alimento, 8 horas. Menos do que isso, também não anestesio de jeito nenhum. Então, só para comentar. O preparo de colo é outra discussão que nós vamos ficar até amanhã discutindo. A Ana é de uma escola que preparava o colo, nós continuamos preparando, nem que seja mecanicamente, ainda mais fazendo vídeo, aquele intestino pesado, cheio de fezes. Eu acho que o mais importante é o preparo mecânico, já que bacteriano nós nunca vamos conseguir 100%. E lembrando que na cirurgia laparoscópica, a gente dá preferência para o polietileno glicol, que é o Peglax, o Movilax, assim por diante, do que o manitol, que é mais enérgico e acaba até mesmo durante a cirurgia, aquele intestino continuar mexendo durante o ato cirúrgico, né? Só mais para acrescentar esses detalhes. Uma outra coisa também que eu achei interessante, nós não deixamos pacientes com sonda nasogástrica também no pós-operatório. Se caso ele fizer um ilho prolongado, alguma coisa, pode até ser de precisar colocar. Porque o paciente acaba vomitando mais no pós-operatório quando faz uso de metronidazol, aqueles efeitos adversos dele, que a gente encontra mais no dia a dia. Apesar de manusear a alça na cirurgia aberta, porque laparoscópica nem se discute, né? O paciente faz muito pouco ilho, mas na cirurgia aberta ainda pode ser que ainda faça um pouquinho de ilho, distenda um pouquinho. Então, eu queria comentar esse detalhe. O outro dado com relação ao dreno. O dreno é uma briga boa, né? Deixa esse dreno ou não. Eu, particularmente, costumo deixar um dreninho, nem que seja os atuais drenos de silicones. Aí, já partindo daquelas frases que vocês gostaram, o dreno, pelo menos, é o olho do cirurgião dentro da cirurgia. Vai prevenir fístula? Não.
Vai me ajudar uma coisa? Sim, um sangramento pós-operatório, às vezes uma fístula mais precocemente diagnosticada, às vezes orienta uma fístula. Nós já tivemos pacientes que tiveram fístula no pós-operatório e foram tratadas simplesmente pelo dreno instalar. Então, digo a seguinte coisa, quem tira um intestino grosso, um dreno a mais não vai fazer diferença nenhuma. É tradição nossa, sempre deixamos, sabemos que a literatura questiona tudo isso. Então, basicamente, essas considerações, já que foi muito bem falado tudo, e parabenizar a todos vocês por essa aula maravilhosa, que deve ser decorada por todo mundo, hein? Devido à sua importância. Obrigada, doutor Emerson. Muito bom ver você de novo. Saudade aí de Uberaba. Obrigada pela sua contribuição. Eu estou dessa roupa que eu estava operando até agora, coincidiu hoje, viu? Tentamos fazer de tudo para terminar antes, mas não deu certo. Eu também. Eu estou Aprendi vendo, com já você. bem. Então, tá bem. Agora eu vou passar a palavra para o doutor Paulo Rocha. Ele é coordenador do Hospital Felício Roxo. Boa noite a todos. Eu gostaria inicialmente de parabenizar pela aula. E assim, eu acho que o mais importante é o tema, né? Assim, esse tema é fundamental. Todos nós que, né, já estamos aí na lida, vamos dizer assim, a gente sabe o quanto é difícil, o quanto é ruim uma complicação. E eu não tenho dúvidas que a melhor maneira de a gente evitar uma complicação é fazendo um preparo pré-operatório bem feito. Isso aí, assim, a gente percebe nitidamente em números, né, o tanto que é importante e o tanto que eu acho que a gente tem que realmente ficar atento a todas essas questões. Os nossos pacientes fazem uma pré-habilitação e, assim, eu acho talvez que o Renato comentou que lá no HC chega a 30% de complicação, e a gente sabe que o serviço de SUS, a gente às vezes não consegue dar um preparo, né, tão bom para um paciente, mas a gente tendo a possibilidade, eu acho que é fundamental. Os nossos pacientes todos passam por uma pré-habilitação, eles fazem consulta com psicólogo, fisioterapeuta, nutrólogo, principalmente os pacientes de câncer, né? E os meus pacientes de endometriose, de outras cirurgias abdominais, todos usam o Impact, que é uma dieta moduladora 5 dias antes, faz o uso do Fresobin para encurtar o jejum. Então, assim, a gente tem que dar a possibilidade para o nosso paciente para que ele recupere melhor. E não tem dúvida nenhuma que o protocolo ERAS ele é fundamental. E assim, eu acho que o mais importante aqui hoje é falar o seguinte: a gente lê, mas tem que colocar em prática, né? Assim, e tem que colocar mesmo, porque isso às vezes é um detalhe, uma bobeira que faz com que uma cirurgia que às vezes evoluía mal evolui bem. Então, assim, eu faço em todos os meus pacientes uma pré-habilitação. Então, o paciente chega pronto da parte pulmonar, da parte nutricional, da parte psicológica, enfim. Então, acho isso muito, muito importante. Alguns detalhezinhos aqui, só para chamar a atenção. Hoje em dia, a gente sabe pela literatura que a única indicação de preparo de cólon é a paciente que vai ficar com estoma, assim, formal, né? E mesmo assim, você pode fazer um preparo de cólon com um clister, se for o caso, né? E os estudos têm mostrado cada vez mais que o preparo de cólon isoladamente não houve mudança, né, em infecção e tudo mais, porém, o preparo de cólon mecânico associado ao antibiótico oral é uma coisa boa, porém, a literatura nos traz antibióticos que a gente não tem disponível aqui no nosso dia a dia como antibiótico oral. Então, uma das coisas que eu estou até olhando junto com a CCH é da gente começar a manipular esses antibióticos para o uso juntamente com o preparo mecânico, que parece ter um benefício. Uma outra questão que não foi abordada, que eu acho interessantíssima, os pacientes até gostam bastante, é o fato de chupar chicletes. O uso de chicletes no pós-operatório, o ERAS, inclusive, fala que foi uma das coisas que que melhora a questão do ilho. Sair da cama, deambular precocemente, é bom por vários motivos. Diminui trombose, diminui a questão, a telectasia. Porém, o ilho, né, em si, a movimentação intestinal, a maior parte dos estudos mostram que não melhora com a deambulação, mas chiclete, sim. Então, é uma coisa que eu chamo a atenção, que eu acho que é interessante. Enfim, então, acho que é realmente chamar a atenção da importância que é esse preparo pré-operatório e dizer, assim, para as pessoas usarem, fazerem, entendeu? Assim, pegarem o que foi disso aqui hoje e colocar em prática, porque isso muda
o desenrolar dessa história. A gente não quer paciente complicando, e eu acho que é uma das coisas mais desagradáveis que tem. Claro que alguma vez vai complicar, isso aí né, só a gente sabe disso, mas preparando bem, a gente diminui bastante a chance. Obrigada, doutor Paulo. É sempre bom a gente pensar mesmo desta forma. Eu vou passar a palavra para a doutora Sinara agora, coordenadora da residência do IPSEM. Não vi Sinara, não. Ela está presente? Acabei de olhar aqui, não vi Sinara. Tem algum outro coordenador representando o IPSEM hoje? Acho que não. Então, vou passar a palavra para o doutor Guilherme, que é coordenador da residência de coloproctologia da Santa Casa, para finalizar a nossa PEC de hoje. Boa noite, pessoal. Primeiro, né, como de praxe, parabenizar a Júlia pela condição do caso difícil, né? Os casos que acontecem muito no SUS, né, ainda mais depois de pandemia, está ficando cada vez mais frequentes esses casos meio capciosos. E parabenizar o Henrique, né, que aceitou essa árdua missão de falar de um assunto tão longo, tão extenso e tão controverso, né? Que, como todo mundo falou, apesar de ter protocolos aí mais de 20 anos, mas sempre tem, né, a questão da preferência pessoal dentro do mesmo serviço, né? Até hoje a gente vê o pessoal, fast track, dieta, não, tem que passar dieta líquida, restrita, líquida completa, né, e escalonando a dieta. A gente vê que tem muita gente que ainda faz isso. Eu, particularmente, eu gosto de preparo de colo, né? Claro, se não for um paciente obstruído, né? Se o paciente não for um paciente muito idoso, mas, assim, lógico, a gente sabe que tem as coisas que são obrigatórias, né? O paciente vai fazer uma ressecção do tumor de reto distal, vai ficar com a ileostomia, você tem que fazer o preparo, não adianta você fazer, né? Deixar aquela coluna de fezes ali naquele colo da anastomose lá embaixo, que não vai resolver. O dreno é bem controverso também, a gente poderia ficar aqui discutindo muito tempo, apesar que a gente coloca também, né, lá na Santa Casa, a gente tem o costume de deixar um dreno, um Portovac, né, nas ressecções de reto baixo. No mais, não, né, a gente usa exclusivamente esse dreno, né, do Portovac no reto baixo, que a gente sabe também que tem vários estudos, mas é difícil, às vezes, mudar algum hábito, né? Às vezes a pessoa já tem aquela, eu sempre fiz assim, apesar de, né, o Henrique falou 20 anos que já tem os protocolos, e eu só queria aproveitar o gancho aí do que o Paulo falou. Paulo, esse estudo aí a Júlia vai fazer, já está até aprovada na Santa Casa, em relação ao antibiótico oral aí do preparo, né? Vai ser o TCC dela. Nós já estamos, né, com exatamente isso que você comentou aí, ela já está fazendo o estudo, para a gente ver realmente essa questão do benefício, que a gente sabe, né, que já tem literatura falando. Mas, né, e no mais, Henrique, só gosto de comentar também a questão do preparo, a questão psicológica do paciente, né, a criação dessa relação médico-paciente, que eu até comento com os alunos nossos que isso é muito importante na coloproctologia, porque é uma coisa muito estigmatizada, né? O paciente chega lá com vergonha, com um problema no ânus, às vezes um tumor fragilizado, e você criar essa relação. Acho que todo mundo que atende consultório já teve algum paciente que chegou, não, eu já consultei com algum colega seu, mas eu não gostei muito do atendimento. Às vezes a pessoa chega fragilizada, então esse contato, né, essa acolhida, né, que a gente dá faz muita diferença também, né? Deixa o paciente mais confiante e torna esse pré e pós mais fácil. Não tem muito mais a acrescentar, não, só agradecer pelo aceite da sua aula, que foi muito boa, muito completa, né, e parabenizar a Júlia também. Muito obrigado. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Júlia, doutor Henrique, doutor Guilherme, pela excelente apresentação.
Eu, como residente, fui muito entusiasta da PEC, né, por eu estar longe de Belo Horizonte, sempre manter o contato com vocês todos, e hoje rever pessoas com quem eu tive durante a minha formação, né, o doutor Henrique, quando ele foi do João 23, a Júlia foi minha R1 da geral, e muito bom, Júlia, ver sua apresentação e saber desse seu TCC, muito bacana. Parabéns aí pela condução desse caso. Boa noite. Encontro vocês na próxima PEC. Obrigada, Ana. Sempre bom te ver. Até mais. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite, Obrigado. gente. Obrigado. Boa Tchau, noite. tchau.